O dia que eu percebi que todo mundo carrega uma ferida. Olha só que interessante, esse vídeo eu vou contar pra vocês, eu tô falando toda da minha jornada, tá? E aqui, tudo quando eu comecei a minha jornada rumo ao despertar, à expansão de consciência, eu achava que o que eu precisava, eu tinha que entender, eu tava tentando entender o que é espiritualidade na minha vida, por exemplo. Mas aí, depois eu achei que o tarô voltou na minha vida, eu comecei, tá, agora eu vou entender o que o tarô fala pra mim. Só que tem uma coisa que me veio, eu estava completamente enganado. É isso que eu vou contar nesse vídeo aqui de hoje. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no Alex, Além do Tarô, onde eu conto toda a minha jornada de expansão de consciência, do meu despertar espiritual, que a minha história sirva de exemplo para a história de todos que de alguma maneira vão se conectar aqui comigo. E deixa eu só falar para vocês essa questão. Sabe o que aconteceu? O que eu entendi? Eu estava muito enganado. O que eu realmente comecei a entender depois de todo esse processo foram as pessoas. E a partir do momento que eu comecei a entender as pessoas, aí tinha uma coisa, eu entendi, e eu simplesmente comecei a identificar, tá, um padrão que se repete diante com muitas pessoas e estava se repetindo diante dos meus olhos. Eu estava vendo aquilo acontecer, aí depois comecei, aí veio. O que acontece? Sempre tinha uma situação. As perguntas mudavam, tá? Os relacionamentos mudavam, era uma pessoa atrás da outra. As questões profissionais da vida, sempre tinha uma coisa que mudava, uma coisa atrás da outra. Questões com a própria família, até na minha própria saúde. Muita coisa. E do trabalho, principalmente do trabalho. Mas no fundo tinha uma coisa, um padrão que eu entendi. Eu comecei a entender. Sempre existia, olha essa frase, levem com vocês essa frase, uma ferida. Sempre existia uma ferida que aquela pessoa tinha, as pessoas que eu estava me relacionando, independente se era relacionamento amoroso, trabalho, as próprias amizades, tinha alguma ferida que eu assim, que ainda elas não conseguiam olhar e de alguma maneira se espelhava, porque isso servia de espelho para mim. Por isso que eu, nesse processo do despertar espiritual, eu comecei a entender muito mais das pessoas quando eu entendi de mim. Aí eu comecei a enxergar. Isso é algo muito importante, acontece com muita gente. Aí geralmente é uma ferida invisível. É algo que a gente não enxerga. E se não enxerga, não tem noção, não toma conhecimento, não, e confunde, acha que está sentindo uma coisa, mas é outra completamente diferente. Aí todo mundo acha que os problemas, as pessoas acreditam que os problemas, o problema é o relacionamento, o problema é outra pessoa. Não, o problema é esse trabalho, essa profissão que eu tô, não tem nada a ver, sabe? Essas pessoas não tem nada a ver com a minha história. Aí a questão é o chefe, sempre é o chefe o problema. Ou então o problema, não, eu não tô conseguindo dinheiro porque o problema é que é isso, é aquilo, é o mercado de trabalho, é a atual conjuntura socioeconômica. Aí comigo vem a ansiedade. Aí eu vou falar uma coisa que na minha experiência, tá? Eu vou falar pra vocês isso que veio. Muitas vezes o sofrimento ele parece, tá? Parece que essas questões que a gente acaba levando com a gente no dia a dia, parece que ela é só a pontinha do iceberg. Mas o que você tem que prestar atenção é o que tá lá embaixo. Isso é só a ponta, o iceberg é só aqui, tá fora. Embaixo é tudo isso aqui, ó. É nisso aqui que a gente tem que trabalhar. É isso que aqui a gente tem que entender. É por isso que, de alguma maneira, muitas coisas não estavam acontecendo na minha vida por causa disso. Aí eu comecei a enxergar nos outros um padrão. E eu comecei a entender. Agora eu entendi. Porque, de alguma forma, essas pessoas que tinham essas feridas, que eu sentia que tinha, eu também tinha. Eu comecei a me conectar com essas situações. Aí tinha a ferida de trauma de infância, de um não merecimento, de uma carência emocional. Isso era muito forte. E sabe, olha só, eu vou falar pra você, sabe como eu comecei a perceber isso? De verdade. Porque antes de chegar nos outros, eu precisava enxergar dentro de mim. Aí que as coisas mudaram. Aí que veio. Aí veio tudo. Tudo veio à tona. Aí eu comecei a entender, e as coisas começaram a ficar mais claras. Eu quero deixar aqui uma provocação pra você que tá aqui me assistindo. Me conte aqui uma ferida sua. Algo que machuca, algum trauma, não precisa ser a maior de todas, aquilo que de alguma forma é mais complicado, mas pode ser algo que de alguma maneira vai causar uma transformação, ou que causou uma transformação, provocou uma transformação em você. Deixa aqui nos comentários, isso é bom porque daí a gente tem essa troca, né?
Isso é interessante, porque quando a gente tem essa troca, as coisas começam a ficar mais claras. Até porque também, quando eu comecei, chegou um momento que eu parei para olhar, quando o tarô voltou para minha vida, eu comecei a olhar além disso. Por isso que o nome do canal é Alex Além do Tarô. Eu comecei a entender que isso aqui não é uma ferramenta, não é algo que vai fazer com que eu preveja o futuro, que eu preveja as situações. Isso aqui, gente, é o espelho da nossa alma. Aí que quando eu entendi isso, vocês não fazem ideia. Isso aqui não é um espelho do futuro. É um espelho para dentro da nossa consciência. O tarô é o espelho da nossa consciência. Aí a partir do momento que eu entendi isso, minha gente, vocês não fazem ideia, as coisas começaram a se alinhar. Tudo começou a fazer sentido e eu comecei a entender muitos outros também. Até isso foi com os milhares e milhares de atendimentos que eu já fiz. Eu comecei a entender, porque as pessoas sempre elas buscam algo. Depois de tanto tempo eu comecei assim, as pessoas sempre vêm, o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer daqui? O que é isso? O que é isso? O que é aquilo? O que eu quero saber? O que vai acontecer? Qual é a previsão? Aí eu comecei a entender. Gente, a situação não é tentar revelar o que vai acontecer. É revelar o que está dentro de você, tá? É isso que você precisa entender. Em vez de assim de tentar entender o que vai acontecer comigo lá na frente, tem que entender o que essas situações podem revelar sobre a minha pessoa. Isso eu faço nos meus atendimentos. Eu comecei a entender, eu fiz comigo. Aí tudo começou a fazer mais sentido. Muito mais sentido. E hoje eu tenho assim a nítida convicção, tá? Que as maiores mudanças que aconteceram na minha vida nos tempos para cá, elas começaram quando eu parei de tentar controlar tudo. Parei de tentar controlar o que acontecia fora, sabe por quê? Não é isso que vai fazer você mudar. É você controlar o que tem dentro. Você só cria a sua realidade. Muitos falam, pensou, criou, pensamento, criou sentimento, que criação, tudo certo, mas existe algo que está entre aqui e aqui. É isso que vai fazer você mudar. Chama-se neuroplasticidade. Você colocou algo, você entendeu, entendeu os outros, entendeu que a realidade ela é só um reflexo daquilo que tem em você. Quando você começa a entender isso, você começa a entender que eu só vou conseguir mudar quando eu for aquela pessoa que eu quero alcançar, mas e também começar a repetir isso, não somente verbalmente, que é muito bom, mas sentimentalmente e ações. Neuroplasticidade. Por isso que é muito importante o trabalho das reprogramações mentais, dessas afirmações positivas, porque de alguma maneira faz com que você introjete isso. O subconsciente é comandado pela nossa consciência, pelo consciente. É isso que vai fazer você mudar. É isso, tá? Então, talvez a vida não esteja assim, de alguma maneira, tentando resolver os seus problemas. Ela está tentando mostrar o que realmente você tem que ser por dentro e o que você pode se tornar. O seu maior potencial, todas as suas habilidades, poderes, dons, potencialidades que vão fazer você chegar aonde você quer. E isso foi o que começou a acontecer comigo. Aí que as coisas começaram a mudar. Por isso que eu estou aqui conversando com vocês. Eu quero deixar uma pergunta para vocês agora aqui no final do vídeo. E se existe algum desafio na sua vida que é um padrão que se repete, alguma coisa, algum medo, alguma coisa, até questões de relacionamento, nas questões profissionais, até nas questões de saúde, alguma situação, deixa aqui, que talvez essa resposta vá ajudar não somente você externar isso, mas ajudar as outras pessoas que também estão aqui nesse canal. Gente, espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. Já peço para vocês aqui, carinhosamente, deixa o like, se inscreva, compartilhe esse vídeo com quem precisa, tá? De alguma maneira, desses exemplos que talvez vão ajudar, não talvez não, com certeza, vão ilustrar muito bem aquilo que você precisa enxergar dentro de você. Quando você enxerga dentro, você expande. Como diria Jung, quem sonha, tá? Quem olha, sim, para dentro, sonha. Mas quem olha para fora, se expande, realiza. Tá certo? Mais uma vez, um grande abraço, muito obrigado. E a gente se vê aqui, claro, nos próximos vídeos. Tchau, até mais.